Mas será que ninguém vê isso? Existe um plano de ocupação comunista no país? Eu tenho asco, nojo, ódio da militância do PSDB. Mensalão petista, mensalão tucano, petralha comunista, reaça coxinha. Ah, chega dessa palhaçada. Seres humanos, hoje nós vamos falar sobre ideologia, partido político e fanatismo. Vamos lá! Antes de fazer as minhas críticas sobre fanatismo, eu quero fazer um breve aparato histórico sobre o assunto. Na Grécia e Roma Antiga dava-se o nome de partido aos seguidores de uma ideia ou de uma doutrina. Mas foi só no século XVII que criaram pela primeira vez instituição de direito privado com o objetivo de congregar partidários de uma ideia política. Oficialmente, os primeiros partidos políticos ingleses foram criados em 1678. São eles o Whig, que é o Partido Liberal, e o Tory, que é o Partido Conservador. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos foram responsáveis pela consolidação deste uso de partidos políticos. Hoje em dia, a grande maioria dos sistemas políticos ao redor do mundo tem partidos políticos. Então, nós podemos afirmar que partido político é um grupo de pessoas associadas em torno dos mesmos ideais e interesses políticos. Beleza, agora vamos falar um pouquinho sobre ideologia. O termo ideologia nasceu em 1801 e foi criado pelo filósofo francês Destutt de Tracy. Assim que surgiu, o termo significava literalmente ciência das ideias. Mas logo em seguida, em 1812, Napoleão deu um jeito de trazer uma conotação pejorativa para esse termo. Afinal de contas, o baixinho Bonaparte preferia a força dos canhões à das palavras. Alguns pensadores da escola de Frankfurt, especialmente o velho Marx, desenvolveram uma nova interpretação para o termo. E é o que se chama de ideologia crítica, que é um sinônimo para demagogia, pois ela age mascarando a realidade. Trata-se de um discurso que disfarça seu objetivo, mostrando apenas sua aparência superficial e ocultando sua real intenção de dominação social e política. Bom, esses conceitos filosóficos do século XIX não são mais utilizados pela massa. A atual concepção de ideologia é um pouco diferente e agora nós vamos falar sobre esse conceito mais comum e contemporâneo. Esse conceito é chamado de ideologia neutra. Ele é um sinônimo de ideário, ou seja, um conjunto de ideias, princípios, pensamentos e doutrinas pertencentes a um indivíduo ou grupo. E essas ideias direcionam as ações sociais e políticas desse indivíduo ou desse grupo. Em resumo, podemos dizer que ideologia é um conjunto de ideias. Ok, nós já traçamos um rápido resumo histórico do que vem a ser partido e ideologia. Na prática, partido e ideologia caminham juntos, mas eles não são a mesma coisa. Como nós acabamos de ver, partido é um grupo de pessoas, e ideologia é um conjunto de ideias. Muitas vezes, um partido se propõe a defender uma determinada ideologia e, na prática, não passa nem perto de executar o conjunto de ideias propostas. Ou seja, o partido político não é a personificação da ideologia, ele é, no máximo, uma tentativa coletiva de representação dessas ideias. Muitas vezes falam que estão defendendo a ideologia X, mas no fundo, tal partido não passa de uma grande fossa de corrupção. Outra coisa, um esquerdista tem todo o direito de criticar um político ou um partido de esquerda. Pode ser que aquele político ou partido não esteja cumprindo com os princípios que deveriam ser defendidos. E o mesmo se aplica a qualquer partido de direita. Criticar um partido não significa trair o movimento, não significa deixar a ideologia de lado. Mas o que eu vejo é uma galera fanática que não tem imparcialidade para autocriticar os partidos afins. Porra, parece criança e fica apontando os dedos pros podres da ideologia oposta, mas não sabe admitir os podres dentro do seu próprio sistema. Ô Maru, qual é a sua orientação política? Minha orientação política se chama oportunidade e conveniência. Eu não me prendo a ideologias, mas eu não estou querendo dizer que ideologia é uma coisa desnecessária. Eu observo a realidade e vejo qual é a ideologia que melhor se aplica àquele contexto. Cada momento, cada quadro social, político e econômico exige uma solução específica. E muitas vezes essas soluções podem ser encontradas na ideologia A.
Em outras vezes, na ideologia B. Nenhuma ideologia é completa e perfeita para solucionar todos os problemas de uma nação. Então eu me dou o direito de variar nas abordagens ideológicas. Se você ver meu vídeo sobre a Raquel Sherazade falando sobre linchamentos, vai perceber que meu discurso teve um leve tom da ideologia de esquerda. Mas se você ver meu vídeo falando sobre marco civil da internet, vai perceber que meu discurso teve uma pincelada do discurso da direita. Mas em nenhum dos dois vídeos você vai encontrar extremismo e fanatismo. Porque eu não tenho paixões políticas. Existe um problema muito sério quando você se autoclassifica numa determinada ideologia política. É como se você passasse a enxergar o mundo a partir de um filtro ideológico. Funciona mais ou menos assim. Ei, você sabia que o governo criou cotas raciais para incentivar o ingresso de negros no serviço público? Sério? Não, peraí. Deixa eu colocar aqui as minhas lentes ideológicas porque elas vão filtrar tudo o que eu preciso para poder pensar sobre esse assunto. Sabe, quando você se apaixona por uma ideologia, você sai da realidade e acaba ficando preso no mundo das ideias. Preso, ilhado nas ideias da ideologia que você está se filiando. Sem contar que a paixão exacerbada pela ideologia A implica imediatamente no ódio pela ideologia B. O fanático toma a ideologia como se fosse um norte, um caminho certo, único e infalível. A ideologia é um conjunto de ideias prontas, que muitas vezes não respondem às demandas sociais e políticas. E o que é pior, o fanático cria rótulos para si e para os seus opositores. Isso dá nojo, cara. Sabe? Quando eu percebo que a pessoa é muito apaixonada pela ideologia A ou B, eu já fico cabreiro e observando o que a pessoa fala, as coisas que ela posta. É inevitável. Todos os fanáticos que eu conheço se deixam levar pelo ódio às ideologias opostas. Isso gera um debate raso e caricato. Os ícones da direita viram caricatura e alvo de ad hominem do pessoal da esquerda. E vice-versa. Sabe, eu não consigo encontrar espaço nesse tipo de debate onde tudo que o outro fala está errado e onde tudo que você fala tem que estar certo. Sinceramente, é muito raro você encontrar pessoas de mente sadia para debater política no Brasil. A grande maioria já está infectada com esse vírus facebookiano que associa uma foto com uma mensagem de impacto e reduz todo um discurso a uma mensagem caricata. É tipo assim. O cara vai num programa de televisão ou dá uma entrevista qualquer, passa 1h30 falando. Tá, aí nesse discurso você vai encontrar um monte de coisas legais que o cara falou e vai encontrar também um monte de idiotices que o cara se expressou ali naquele momento. Mas aí no outro dia você acessa o Facebook e vê o discurso do cara resumido a 2 ou 3 frases bizarras tiradas de contexto. Frases das quais milhares de pessoas vão compartilhar sem se dar o trabalho de ir lá conferir a fonte original para ver o que o cara realmente falou. Mano. E assim segue o nosso debate político brasileiro. Sabe, eu sinto pena dessa gente fanática, isso é doença, cara. Velho, é uma doença mesmo, mas eu, infelizmente, não posso fazer nada por quem já se deixou levar por essas doutrinas ideológicas. O máximo que eu posso fazer é vir aqui e dizer, cara, nenhuma ideologia é perfeita. E os problemas da realidade exigem soluções de todas as vertentes possíveis. Seres humanos, o vídeo de hoje era mais um desabafo sobre essa questão do fanatismo dentro das ideologias políticas, independente de qual seja a ideologia, tá cheio de gente fanática lá dentro e para o meu desespero parece que isso só aumenta. Bom, mas é isso aí, o recado já tá dado, eu fico por aqui, por hoje é só, um forte abraço a todos, falou!